que a gente pode fazer para a fome não biológica? Se ela é não biológica, né? Se ela não está se referindo exatamente ao que o seu corpo precisa com relação a energia e nutrientes, ela vem de outra ordem. Sim, não é? ela vai vir do seu sistema cerebral. Sim, Sistema cerebral, límbico, sistema principalmente. límbico, sistema de recompensa, né? Então, como é que a gente lida com isso? Seja muito bem-vindo ao Aula Capra. Muito mais do que um método ou um programa, nós levamos conteúdo nutricional associado à neurociência para o seu emagrecimento e para que você permaneça magro. Muito bem, hoje a gente vai aprofundar um pouco mais sobre fome, apetite, saciedade, né? E aí a gente traz um tema para vocês. Será que a fome pode atrapalhar na minha manutenção do peso ou na perda de peso, né? A gente vai elaborar um pouco aqui o que é fome, certo? A gente pode conversar um pouco, a gente já falou no capítulo anterior aqui sobre um trabalho científico, mas a gente pode colocar aí os passos sobre o que é a fome, né? E muitas coisas que as pessoas confundem também, né? Existe uma grande confusão do que é fome e do que não é fome. Vamos classificar rapidamente então? O que é fome? E apetite, eles têm uma mesma conotação. Então a gente tem a fome fisiológica, a fome verdadeira, que é a fome em que as nossas necessidades, nosso sistema biológico nos identifica para que nós busquemos alimentos, né, para prover o nosso corpo de energia e também de nutrientes. Tem muito mais a ver com a falta de energia do que outras coisas, ou falta de nutrientes específicos. Exatamente, né? para manter as nossas funções vitais. E aquilo que não é fome, ou que é apetite, ou vontade de comer? Isso, aí temos aí o apetite, que ele é traduzido também, quando a gente sente fome, quando a gente, eu tô com uma fome e eu quero comer algo. Isso, assim, então eu tô com um apetite elaborado, um apetite, marcado ali naquele momento para que eu vá em busca desse alimento. Então muitas vezes se confunde essa questão de fome e apetite, Então a gente tem, por exemplo, aí inibidores de apetite, inibidores de fome, certo? E nós estamos aí nos referindo então a esse bloqueio dessa fome fisiológica. Sim. Isso tem muito mais a ver com a atividade neurológica então do que a busca do seu organismo por energia. Tem a ver mais com a parte neurológica, é isso? Então, aí a gente tem essa questão da fome fisiológica versus a fome hedônica, tá? A fome fisiológica é essa que anseia por alimentos para prover a nossa energia e os nossos nutrientes. E a fome hedônica já está relacionado a outros quesitos mais relacionados aí com a emoção, com o ambiente, enfim, outros fatores que interferem no nosso ato de comer. Esse ponto é muito importante, né? Porque muitas pessoas... Na minha prática, acho que na sua prática também, a gente vê muito isso, né? Elas trazem pra gente o seguinte, olha, quando eu tenho algum tipo de sentimento, como eu estou me sentindo naquela hora, ou quando alguém age de uma certa forma comigo, que dispara um pensamento negativo, ou que dispara um pensamento de ansiedade, ou que dispara um pensamento de medo, muitas buscam um alimento específico, né? E geralmente não é qualquer alimento, geralmente tem a ver com um tipo de alimento específico. Quer dizer, ela está pensando em comer um doce, ela está pensando em comer, um pedaço de pão, alguma coisa até mais elaborada, por exemplo, um doce junto com uma massa de trigo, né, bem carboidratos ali no meio ali. Geralmente são alimentos que dão prazer. Sim, e aí estimulam ainda mais. Isso tem a ver muito com o sistema límbico, né, que é o sistema das emoções e também o sistema da recompensa, né, que é aquilo que sistema de recompensa, ou seja, eu tenho aquilo para poder me satisfazer, daí eu vou me tornar uma pessoa melhor, ou eu vou me sentir melhor. Exato. Né? Tem muito a ver com essa parte da parte neurológica dos sentimentos da pessoa, né? Exato. E é nesse sentido que quando a gente traz esses inibidores de apetite, aí nós estamos mexendo mesmo com a vontade daquela pessoa em ir em busca do alimento, né? E o que nós trouxemos, nessa meta-análise dos artigos foi justamente isso, de que forma que esses inibidores podem ali interferir na perda de peso ou na manutenção do peso, de forma efetiva, certo? Muito bem. Nesse ponto aí, eu queria aprofundar um pouco mais. Então, assim, eu posso ter um comando específico. No caso, por exemplo, eu posso interferir no meu sistema das emoções, no sistema límbico, que está ativo naquele momento, me dizendo, olha, você precisa de um docinho, você está necessitado disso porque você está estressado, você está ansioso agora.
Então vai atrás de um docinho que você vai se sentir melhor, ou seja, para ter aquele sistema da recompensa emocional. Mas existe alguma forma da gente modular isso daí? Por exemplo, eu consigo algum alimento que eu possa usar naquele momento, que não é o doce no caso, que vai de certa forma atrapalhar, não vem ao encontro da minha estratégia alimentar, mas que me ajuda a bloquear esse sistema, que de certa forma ajuda a minimizar essa ação? As estratégias alimentares, elas estão aí para isso, né? Para a gente conseguir modular, manipular de uma certa forma o que acontece dentro do nosso organismo em resposta aos alimentos. Então, muitas vezes, quando a gente lança mão de estratégias como estratificação da refeição ao longo de um dia, então você divide as refeições em determinado número de refeições ao longo do dia para promover algo que seja do interesse daquela pessoa, porque a gente só tem dois estados possíveis, né? O alimentado e o não alimentado. No estado alimentado nós estamos no modo guarde e no estado não alimentado a gente está no modo use, né? Então, quando a gente faz essas modulações, essas estratégias alimentares, a gente está buscando, de uma certa forma, manipular o que acontece no nosso organismo do ponto de vista da liberação de hormônios, da cascata biológica, né, que acontece, bioquímica que acontece decorrente do processamento, da digestão desses alimentos, bem como daquilo que a gente precisa no dia a dia para a gente se manter vivo, lidar com as situações estressantes, ou situações de alegria, ou situações de tristeza. Não dá pra gente separar então, né? A gente é um corpo só, né? Eu penso dessa forma também, que assim, essa parte psicológica de neurociência, digamos assim, né? Ela tem tudo a ver com a parte da alimentação. Né? Total. E se você não tem, de uma certa forma, uma plataforma que você pode se manifestar de uma maneira mais clara com você mesmo, com relação aos seus sentimentos, ao que você está passando naquele momento, entender aquilo e não é negar. Quer dizer, eu posso ter uma justificativa muito clara para estar triste, mas nessa época atual, a perda de algum parente, eu tenho justificativa para estar triste por aquele momento, mas não é exatamente por isso que eu tenho que sucumbir a esse sistema das emoções e ter um hábito ruim, por exemplo, beber bebidas alcoólicas, ou engordar 35 quilos. Quer dizer, eu acho que tem que ter, de uma certa forma, um entendimento sobre isso. E também o contrário é verdadeiro. Quer dizer, eu posso também tentar manipular esse sistema das emoções através do uso de alimentos mais inteligentes, de estratégias alimentares mais inteligentes para aquele momento ali. Exato. Eu dei o exemplo da divisão do número de refeições, mas o tipo de alimentos que a gente come é muito importante, porque a gente sabe que a digestão e o que acontece depois do momento em que aquele alimento está sendo digerido é muito diferente de acordo com a composição dos alimentos. Então, proteínas é um sistema que vai lançar a mão ali de uma cascata bioquímica, né, para aquela fome, né, que está sendo saciada com proteínas. Sim. Quando a gente come carboidratos e gorduras, é um outro sistema. Então, quando a gente quer manipular, quando a gente quer modular o que acontece com a sua fome, em virtude daquilo que você come, a composição dos alimentos tem um papel fundamental. A ordem também dos alimentos, né? Não dá pra gente colocar os pés pelas mãos aí, né? Se eu colocar um tipo de alimento antes, né? É clássico na mesa do brasileiro. Vamos comer a salada primeiro, vamos comer aquilo depois, e assim vai, né? Então nessa ordem também, para poder tentar modular o tipo de hormônio que eu quero que esteja agindo predominantemente naquele momento, a ordem do alimento também é importante, né? Se eu comer carboidrato antes, proteína depois, talvez não seja tão bom assim para aquele momento, tão eficiente. Colocar a proteína primeiro talvez seja melhor, eu já consigo uma certa modulação. E de um outro ponto também, neste mesmo assunto, né, a maior quantidade de hormônio da felicidade, a gente pode colocar dessa forma, né, é produzida no próprio intestino. A serotonina é o hormônio do bem-estar. Exatamente, o hormônio do bem-estar e da felicidade. Então, assim, se você tem já uma coisa pré-estabelecida, né, uma alimentação pré-estabelecida, isso vai te ajudar, porque ele também vai estimular essa parte.
E aí você vai se sentir melhor. E nesse sentido é muito importante a gente ter uma saúde intestinal adequada. Porque a gente já sabe, né? Cerca de 95% da serotonina ela é produzida nas células intestinais. Antes acreditava-se que isso era produzido somente no nossa cabeça, no nosso cérebro, no tecido cerebral. E hoje a gente já sabe que o componente intestinal, então esse eixo, né, do intestino-cérebro, ele tem um papel muito importante regulatório nas nossas emoções, na nossa repercussão daquilo que a gente come, como é que a gente vai se sentir depois com relação àquilo. Então, um intestino íntegro, um intestino saudável é muito importante. Sim. Eu penso nesse eixo aí da seguinte forma, né? Eu imagino sempre ele assim, ele como se fosse duas cidades com duas vias, uma que vai, uma que volta, ou seja, uma via de mão dupla. Exato. E que na verdade tem várias estradinhas entrando aqui, que seriam os hormônios produzidos pelos outros órgãos que estão influenciando nesse tráfego aqui, que eu posso aumentar ou diminuir o tráfego, né, entre eles. Eu penso exatamente assim. Essa é uma analogia muito interessante. É isso mesmo que acontece, né? Essa interligação, porque o nosso corpo ele é sistêmico. O que acontece num determinado ponto, o nosso sangue leva isso para todo o resto, não é? Sim. Então, vamos supor assim que a gente ficou feliz. Essa felicidade ela não é seletiva, né? Porque fiquei feliz só numa parte. Não é assim. Né? Ou fiquei triste. Não, o que a gente está sentindo vai acometer o nosso corpo como um todo. Tá certo? Então, aquela descarga de neurotransmissores, ela não está a nível somente cerebral, ela vai percorrer as células do nosso corpo todo. Né? Então, quando a gente está falando nesse sentido, né, de inibir fome, controlar o apetite, a gente tem que ter essa visão de que uma coisa que está sendo influenciada lá pela nossa alimentação vai acometer o nosso corpo. Sim. E os eventos subsequentes como um todo. Totalmente. Não é? Totalmente. E o contrário também é verdadeiro. Eu me lembro bem da minha jornada do emagrecimento, né? Quando eu pesava 93 quilos lá atrás. 23 quilos, hein, Cris? Sim, 23 quilos. Foram bons. Bom, né? Eu me lembro, e é claro que a nossa memória ela é bem seletiva, ela acaba tirando alguns fatos e colocando outros, mas assim, eu me lembro das sensações e sentimentos naquela época. Eu não sabia exatamente onde é que eu queria chegar, assim, eu não tinha um ponto específico, né? Não era 70 quilos, porém eu sabia que eu queria perder peso, eu não queria ficar assim para sempre, né? E não necessariamente, na época em que eu comecei a perder peso, eu estava infeliz, ou estava de uma certa forma desgostoso com a minha vida, ou descontente com a minha vida, não havia nenhuma catástrofe acontecendo naquele momento para que eu pudesse estar daquela forma. Então, assim, muitas vezes, né, a felicidade extrema ou um estado de satisfação com a vida, né, ela será o responsável pelo ganho de peso. Não, muitas das vezes você pode ir ganhando peso ao longo do tempo, você não percebe, é 1 quilo esse ano, 2 quilos no ano que vem, mais 1 quilo depois, e você ao longo de 5, 6, 7 anos, você está com 23 quilos a mais. E naquele caso, né, no seu caso especificamente, a gente estava no início da nossa jornada, né, de casamento, de filhos. Sim. Né? Então, assim, havia uma felicidade iminente ali, né? Sim. Sim, e é esse o ponto, quer dizer, não havia nenhuma infelicidade grande, ou não havia infelicidade, digamos, dessa forma, mas também não havia nada de espetacular, não tinha ganhado na Mega Sena nem nada. Então, eu acho que não tem a ver com o extremo. Não foi um efeito. Exato, assim, não tem a ver com o estado extremo de espírito. É comum, sim, as pessoas terem um ponto de virada na vida delas, né? Como eu disse. O casamento, por exemplo, casamento, é um deles, né? Ou, sei lá... O nascimento de um filho, um emprego. Ou a perda do emprego, fazendo essa pessoa, sei lá, de uma certa forma se alimentar pior, ou ter um pensamento pior, e aí de repente... Não havia nada disso, mas eu cheguei a 23 quilos a mais. Exato. E depois 23 quilos a menos. A análise da jornada foi a mesma. Não havia nada de extremo acontecendo comigo nessa parte psicológica. Não havia uma coisa ruim acontecendo comigo ou muito boa acontecendo comigo. O que houve foi o entendimento de que eu realmente havia chegado num ponto em que eu não precisava ou não podia mais continuar. Aquilo ia me trazer o prejuízo. Os eventos de felicidade naquele momento, eles estavam acontecendo, sim, não é? Sim. E os momentos também de grande desafio. Sim. Né? Carreira, também trabalho. Estavam acontecendo várias mudanças. Suprir necessidades financeiras. Perspectivas diferentes, novos desafios, sim.
E aí houve esse entendimento, e a partir desse entendimento, sim, eu falei, olha, então agora, a partir de agora eu vou fazer de uma maneira diferente, eu vou Algo teve que ter mudar. estratégias. E também aquele negócio, né? Não foi exatamente mil maravilhas, né? Vários tropeços aconteceram no meio do caminho, acertos e desacertos, né? Eu acho que assim, se eu servir de exemplo, não sei se eu vou servir de exemplo, mas a minha jornada foi mais ou menos essa. Né? E que eu acho que é parecido com a jornada De muita gente. de muita gente, né? É. E a conclusão que eu cheguei esse tempo todo é que é preciso um entendimento. Então a parte psicológica ela tem que estar presente, de uma necessidade consciente de você fazer a decisão. A decisão é muito importante. É o primeiro passo. É o primeiro passo, então a decisão é muito importante. E a partir daí, você realmente colocar em prática aquilo que você precisa fazer. E pode até estar errado. Naquele momento você pode não acertar, pode estar errado. Aliás, você pode errar miseravelmente, mas a partir do momento que você tomou a decisão, você tem capacidade de ver que está errado e corrigir a rota. Opa, por esse caminho não está legal. Vamos pelo outro caminho aqui, que é muito melhor. E eu acho que isso acontece rotineiramente, né? Com os meus pacientes, por exemplo, né, em atendimento, essa é uma constante, né? A flutuação, altos e baixos. Giovana, tá dando certo agora, né? Nossa, tô super bem, tá não sei, nossa, não, essa semana aqui foi um desastre. E aí eu enfiei o pé na jaca e aí tiveram várias repercussões aí de eventos alimentares que me distanciam do meu objetivo. E isso é uma coisa que a gente sempre trabalha, que eu gosto de trabalhar bastante, porque a vida é assim. Exatamente. A vida não é um A nossa plano. Nossa vida não é plana. Não é? Não. A gente eu pensei exatamente plano. Não, nossa vida não é plana. Não, ainda bem, né? É igual o pulsar de um coração, né, gente? Ó, tum, 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 tem que ter altos e baixos, né? O eletrocardiograma é isso. Eu não sei se existe esse pensamento com relação às pessoas que você atende também, mas é assim, a fome muitas das vezes me ajudou. Parece um paradoxo, né? Olha, como é que a fome te ajudou a perder peso? Eu vou explicar. É assim, ela me guiou muitas vezes para aquilo que eu precisava fazer e para os alimentos que eu precisava ingerir, por incrível que pareça. O entendimento de como é que estava aquela fome me disse claramente, olha, você precisa de energia, você precisa de proteína. Nossa, é mesmo? Você teve esse insight? Sim, por incrível que pareça. E o que você precisou para identificar isso? Esse é um ponto-chave da história, não é? Essa chave, eu creio que seja uma coisa individual. A cabeça de cada um é que vai dar essa chave. Esse é o ponto para abrir essa porta. Não tem como ser passado e não tem como ser ensinado. Você tem que insistentemente tentar entender o que seu corpo está te dizendo para que você implemente a estratégia necessária naquele momento. E nem sempre, eu até creio que eu já tenha comentado, mas é assim. O seu corpo tem uma língua própria e ele não faz questão nenhuma de falar a sua língua. Você que tem que aprender a língua que ele está falando. Essa é boa. Para que você faça o que precise ser feito. Então, comigo aconteceu assim, e eu vejo também que, não dessa forma, né, que a fome tem ajudado alguns pacientes, mas a minha ela ajudou a identificar exatamente o que eu precisava. Então, na verdade, o que a gente pode dizer é que a compreensão e interpretação dessa fome, ela foi muito importante para você ter um resultado de emagrecimento. Isso é paradoxal, porque os trabalhos científicos mostram que ter fome é uma pedra no sapato de quem quer perder peso. Geralmente ele elimina a estratégia, mas é paradoxal. Entender o próprio corpo eu acho importantíssimo. Entender a própria fome é importantíssimo. Né? E nesse ponto aí, né, sentir fome é bom? Não, sentir fome não é bom. Né? Na verdade, sentir fome é um alerta para você. Certo? É um alerta, olha, está acontecendo uma coisa, ou você está precisando de energia, ou você está precisando de algum nutriente. Então é mais como lidar com essa fome. E tem uma terceira via, você está precisando cuidar da parte psicológica. Tem essa terceira via também. Pode ser que não seja exatamente a fome que você está pensando que tem, né? E está precisando cuidar dessa parte psicológica. Então, essa identificação que foi o que eu disse, né? Que me ajudou, a fome me ajudou, realmente eu entendi o que estava acontecendo comigo. Aí sim, a partir daquele momento, do entendimento do que estava acontecendo, do que era aquela fome,
foi que eu consegui traçar estratégia para a alimentação. Então você, de fato, lidar com essa fome, entender, compreender o que é esse evento, porque isso é um evento e é um evento fisiológico. Sentir fome é uma sinalização do nosso corpo que nós precisamos ir buscar algo para comer, alimentar, levar energia para dentro do corpo, nutrientes e tudo mais. Só que muitas vezes essa fome ela pode estar mascarada ou levemente, né, ludibriada pelos nossos sentimentos que daí foram aprendidos ao longo da nossa jornada de vida, das nossas experiências e tudo mais. Então a fome em si, ela no sentido fisiológico, você falou que ela não é boa, né? Ela é um sinal. Para a maioria das pessoas, ela não ajuda na perda de peso. Ela não ajuda. Então, sentir fome é algo que a gente tem que entrar em contato. É algo que a gente tem que, de fato, olhar para ela e encarar. Entender. Né? Você precisa entender o Deixa que eu ver está quem que é essa, ali. porque tem muita gente que tem até medo de passar fome. E a gente pode entrar muito fundo nesse ponto aí. Como é que a pessoa faz para não passar fome? Exato. E tem alguma estratégia para não passar fome? Opa, se tem, né? Comer bastante é uma delas? Comer bastante da coisa certa é uma delas. Não é? Mas essa questão do medo de passar fome é uma coisa recorrente, né? E quando a gente vai até investigar o que aconteceu, muitas vezes essa pessoa foi privada de alimentos, né, durante um período da vida dela, ou na infância, adolescência, alguma coisa nesse sentido, né? Tem uma relação, talvez um evento pontual onde ela sentiu muita fome e aquilo trouxe uma marca, uma negativa para ela, então ela tem esse receio. E a fome mais comum, que é a fome, né, social, que é aquela em que você se deixa envolver pelo que está acontecendo no seu ambiente, né? Então essa diferenciação dessa fome, essa fome que é traduzida, vamos classificar aqui em fome fisiológica e fome hedônica. Essa fome hedônica é a que diz respeito aos sentimentos, às emoções, situações, vamos classificar desse jeito. Não tem como a gente tratar somente a fome fisiológica se a gente não compreende e cuida dessa fome hedônica, né? E esse é um grande passo que a gente pode dar. Então, se a gente puder estratificar aqui os passos de como lidar com o apetite, como que eu posso inibir esse apetite, como é que eu posso inibir a fome, o primeiro é a decisão, é dar o primeiro passo, né? Dar o primeiro passo em compreender o que é que está por trás dessa alimentação, o que é que significa fome, o que eu sinto quando eu estou comendo, traduzir esse sentimento no ato de se alimentar. Sim, vamos dividir então aqui. Para fome de necessidade de energia, para fome biológica, qual é uma estratégia, pelo menos uma estratégia para que a pessoa não tenha fome ou que minimize os efeitos da fome? Na estratégia alimentar. Exato. Aí eu dei o exemplo, né, da divisão do número de refeições, que esse é um ponto que a gente pode trabalhar muito, da composição dos alimentos, do momento alimentar que abarca esses alimentos a serem ingeridos, como por exemplo, o café da manhã, tradicionalmente, ele não contém um teor de proteínas que seja similar à das grandes refeições. Sim. No Brasil, isso, né? Não necessariamente se ingere proteína no café da manhã, ou é muito pouco carregado em proteína. Exato. Então, talvez a gente trazer um pouco, fazer a divisão desse conteúdo de macronutrientes, dividido isso nas 3 principais refeições ou nos lanches intermediários, tá certo? Para que a gente supra aqueles 2, né, principais sistemas de sinalização da fome, sistemas, né, de como lidar com os nutrientes, que nós vimos que é diferente entre proteínas, carboidratos e gordura, porque as vias de acesso são totalmente diferentes, e distribuindo isso nas refeições. Então, pontos. Essa parte toda de
a mudança, distribuição, sim, a mudança da distribuição, da composição. E esse autoconhecimento é você olhar para você e perceber o que está acontecendo naquele momento. Eu também concordo, eu acho que essa estratégia é muito boa. E para fome não biológica? O que a gente pode fazer para fome não biológica? Se ela é não biológica, né? Se ela não está se referindo exatamente ao que o seu corpo precisa com relação a energia e nutrientes, ela vem de outra ordem. Sim, não é? Ela vai vir do seu sistema cerebral. Sim, sistema cerebral, sistema límbico, sistema de recompensa, né? Então, como é que a gente lida com isso? Primeiro passo é decidir. O autoentendimento nesse ponto primordial. É conhecer. É conhecimento. Eu preciso me autoconhecer. Então, o que eu estou sentindo quando eu sento para trabalhar, por exemplo, e fico irrequieta e vou na cozinha uma vez, volto, vou na cozinha, volto de novo. Tomo um café cheio de açúcar. O que é que eu estou indo buscar? O que é que eu busco quando eu abro a geladeira está cheia, eu almocei há pouco tempo, eu reparo, eu falo assim, poxa, mas eu estou saciada, eu não estou com fome, o que eu estou querendo buscar aqui dentro da geladeira? Né? E rodo daqui, rodo de lá e não acho. Essa é a fome não biológica, não fisiológica, é a fome que não é verdadeira, ela está relacionada com as nossas emoções, os nossos sentimentos. É aqui que a gente precisa trabalhar o autoconhecimento. Então, o primeiro passo a ser dado vamos procurar se entender? Sim. Vamos procurar entender o que é que está por trás disso daqui? Eu passei por um entendimento dessa forma na minha jornada, né? E o que me ajudou bastante foi a criação de hábitos. Criação de métodos e hábitos para que eu pudesse superar aquela sensação de que eu estava com fome, mas na verdade era um sistema de recompensa ali, querendo alguma vantagem. Sim, nesse ponto, para mim, funcionou, foi a parte criação de hábitos. Quanto mais eu me esmerei na parte mental para criar hábitos alimentares e hábitos de rotina de alimentar e não me alimentar, foi o que mais me ajudou. Uma coisa que também me ajuda bastante é a parte de exercício físico. Né? Então, a criação de hábito com hábitos melhores, né, que vão otimizar o meu organismo, também vieram para me ajudar. Né? Exato. E aí a gente pode traduzir tudo isso, né, na mudança, na jornada de você se conhecer a fome, saber lidar com essa fome, saber lidar com a fome. Bom, se eu tô com fome mesmo, então eu vou comer. E o que eu vou... Você pode, inclusive... Não é o caso de você falar assim, não, eu não vou comer de jeito nenhum. E você provavelmente pode até se desafiar, hein? Você vai falhar muitas das vezes em tentar resistir a essa fome, né? Porque o sistema das emoções, o sistema límbico, ele é extremamente poderoso. Né? Então, o não comer talvez... Mas se for comer... Exato. Quais são as opções que eu tenho? O que eu tenho que fazer? As melhores escolhas? O que a gente sempre preconiza é comer comida de verdade, comidas boas, né? Com um valor nutritivo elevado. Quanto mais próximo da natureza, melhor. Desembalar menos, né? Pacotes e descascar mais. É uma orientação que a gente sempre faz. Entender que fome, ela pode ser benéfica, claro, para você trazer o alimento para dentro de você e suprir as suas necessidades, mas que a fome, quando ela vem mascarada, ela pode te sabotar. Sim. Né? E é nesse sentido que a gente precisa trabalhar. Então, dê para a fome fisiológica o que a fome está precisando. Exatamente. Não é? Então, dê alimentos de verdade. Se você vai fazer 3, 4, 5 refeições por dia... Isso é muito individual. Tem pessoas que vão muito bem com 2 refeições por dia. Tem até pessoas que vão bem com uma refeição só. Concordo plenamente. Não é? Plenamente. Mas, naquele momento em que ela se alimenta, ela come comidas boas. Tá? Então, alimentar. Você dar para o seu corpo o que ele precisa na hora que ele pede, mas também moldando ao seu ambiente, a sua rotina social, a sua rotina familiar, né? Trazendo um pouquinho do que é efetivo, né, para você e usar os alimentos a seu favor. Então,
distribuir isso nas suas refeições, seja ela 4, 5 refeições por dia, de forma que você não vai privilegiar alimentos que elevam demais a sua insulina, porque aqui cai naquela questão, né? O índice glicêmico associado aos hormônios, né, ele sim, ele está relacionado a maior quantidade de peso. Tá? Então, dietas que têm um índice glicêmico, que tem um impacto glicêmico menor, sim, tem melhor performance. Isso não é para todos, mas tem uma melhor performance no geral. Isso, então a gente pode lançar mão dessa estratégia também, diminuir um pouco o teor de carboidratos para que você não tenha picos insulinêmicos, né? Picos de insulina nos... Parte das emoções como a parte orgânica verdadeira. Eu realmente estou com fome e ainda assim estou ansioso. Exato. Eu acho que isso daí seria o caminho para a catástrofe, né? Então, cuidar disso daí seria... Exato. Bom. Esse é o caminho para você perder o controle, na verdade. Então, quando a gente assume as rédeas da nossa fome, entendendo o que ela é, né, quem ela é verdadeiramente, a gente passa a ter as melhores escolhas. Essa fome, o que ela é, né? Então, a partir daí, a gente consegue fazer e ter melhores resultados, fazer as melhores escolhas e ter os melhores resultados. Ótimo, maravilha. Muito bom. Eu sou o Cristiano. Eu sou Giovana.